Miqueias, capítulo 1. Esta é a palavra de Jeová que Miqueias de Moresete recebeu em visão a respeito de Samaria e Jerusalém nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra e tudo o que nela há, e que o soberano Senhor Jeová seja testemunha contra vocês. Jeová, desde o seu santo templo. Vejam, Jeová está saindo do seu lugar. Ele descerá e pisará nos lugares altos da terra. Os montes se derreterão debaixo dele, e os vales se partirão como cera diante do fogo, como águas correndo por uma encosta íngreme. Tudo isso acontecerá por causa da rebeldia de Jacó, por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a rebeldia de Jacó? Não é Samaria? E quais são os altos sagrados de Judá? Não é Jerusalém? Farei de Samaria um montão de ruínas no campo, um lugar para plantar vinhedos. Atirarei suas pedras dentro do vale e deixarei à vista seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os presentes que ela recebeu como pagamento serão queimados no fogo. Destruirei todos os seus ídolos, pois ela acumulou essas coisas com o salário de prostituição, e elas se tornarão novamente o salário de prostitutas. Por causa disso, lamentarei e chorarei, andarei descalço e nu. Meu lamento será como de chacais, e meu gemido como de avestruzes, pois o ferimento dela é incurável, chegou até Judá. A praga se espalhou até o portão do meu povo, até Jerusalém. Não anunciem isso em Gate, não chorem de modo algum. Revolva-se no pó em Bet-Afra. Sigam adiante em nudez e em vergonha, ó habitantes de Safir. Os habitantes de Zaanã não saíram. Haverá lamento em Bet-Ezel, e ela retirará o apoio que dá a vocês. Os habitantes de Marote esperavam o bem, mas foi o mal que desceu de Jeová sobre o portão de Jerusalém. Atrelem os cavalos ao carro, ó habitantes de Laquis. Você foi o começo do pecado para a filha de Sião, pois acharam-se em você os atos de rebeldia de Israel. Por isso, você dará presentes de despedida a Moresete Gate. As casas de Aquisibe foram algo enganoso para os reis de Israel. Ainda trarei a vocês o conquistador, ó habitantes de Maressa. A glória de Israel chegará até Adulão. Cortem o cabelo e raspem a cabeça por causa dos seus filhos queridos. Fiquem calvos como a águia, pois eles foram exilados para longe de você. Capítulo 2. Ai dos que tramam o que é prejudicial, que planejam o que é mal na sua cama. Quando amanhece, eles o executam, porque têm nas mãos o poder para fazer isso. Eles desejam campos e se apoderam deles. Também casas e as tomam. Tomam a casa de um homem por meio de fraude. Tomam de um homem a sua herança. Portanto, assim diz Jeová:
Estou preparando contra esta família uma calamidade da qual vocês não escaparão. Vocês não andarão mais com arrogância, pois será um tempo de calamidade. Naquele dia, as pessoas proferirão um provérbio a seu respeito e lamentarão amargamente por você. Elas dirão: estamos completamente arruinados. Ele passou para outros a propriedade do nosso povo. Ele a tirou de nós. Ele reparte os nossos campos aos infiéis. Por isso, você não terá ninguém para estender a corda de medir, para distribuir a terra na congregação de Jeová. Parem de pregar, eles pregam. Eles não devem pregar essas coisas. A humilhação não nos atingirá. É isso que estão dizendo, ó casa de Jacó. Será que o Espírito de Jeová ficou impaciente? São essas as suas ações? Não fazem bem as minhas palavras para os que andam em retidão? Mas recentemente meu próprio povo se levantou como se fosse um inimigo. Sem disfarçar, vocês arrancam o adorno majestoso da roupa daqueles que andam confiantemente como os que voltam da guerra. Vocês expulsam as mulheres do meu povo das suas casas agradáveis. Tiram dos filhos delas a minha glória para sempre. Levantem-se e vão, pois este não é lugar de descanso. Por causa da impureza, haverá destruição, uma destruição dolorosa. Se um homem anda atrás do vento e do engano, e diz esta mentira: pregarei para você a respeito de vinho e de bebida alcoólica, então ele é o pregador certo para este povo. Certamente ajuntarei todos vocês, ó Jacó. Com certeza reunirei os que restarem de Israel. Eu os porei em união como ovelhas no curral, como rebanho no pasto. Ali haverá o barulho de muitas pessoas. Aquele que abre uma brecha irá à frente deles. Eles abrirão uma brecha, atravessarão o portão e sairão por ele. Seu rei atravessará a sua frente. Jeová estará diante deles. Capítulo 3. Eu disse: ouçam por favor, cabeças de Jacó, e vocês, governantes da casa de Israel. Vocês não deviam saber o que é justo? Mas vocês odeiam o que é bom e amam o que é mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Também comem a carne do meu povo e tiram a sua pele. Esmagam os seus ossos e os fazem em pedaços, como que se cozinha num caldeirão, como a carne numa panela. Virá o tempo em que eles clamarão a Jeová por ajuda, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo ele esconderá deles a sua face, por causa das suas maldades. Assim diz Jeová contra os profetas que desencaminham o meu povo, que proclamam paz quando tem algo para mastigar com os dentes, mas declaram guerra contra quem não põe nada na sua boca. Vocês terão noite, não haverá visão. Haverá apenas escuridão para vocês, nenhuma adivinhação. O sol se porá para os profetas, e o dia escurecerá para eles. Os videntes ficarão envergonhados, e os adivinhos ficarão desapontados.
todos eles cobrirão a boca, pois não haverá resposta da parte de Deus. Quanto a mim, fiquei cheio de poder por meio do Espírito de Jeová, também de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua rebeldia e a Israel o seu pecado. Ouçam isto, por favor, cabeças da casa de Jacó, e vocês, governantes da casa de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é certo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com injustiça. Os líderes dela julgam por suborno, seus sacerdotes instruem por um preço, e seus profetas praticam adivinhação por dinheiro. E ainda assim se apoiam em Jeová, dizendo: não está Jeová conosco? Nenhuma calamidade virá sobre nós. Portanto, por causa de vocês, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará montões de ruínas, e o monte da casa se tornará uma colina coberta de árvores. Capítulo 4. Na parte final dos dias, o monte da casa de Jeová ficará firmemente estabelecido acima do cume dos montes, e será elevado acima das colinas, e povos afluirão a ele. E muitas nações irão e dirão: venham, subamos ao monte de Jeová e à casa do Deus de Jacó. Ele nos instruirá sobre os seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Jeová. Ele fará julgamento entre muitos povos e resolverá as questões referentes a poderosas nações distantes. Eles transformarão as suas espadas em arados, e as suas lanças em podadeiras. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Eles se sentarão cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, sem que ninguém os faça ter medo. Porque a boca de Jeová dos exércitos disse isso. Pois todos os povos andarão cada um no nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome de Jeová nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, diz Jeová, ajuntarei os que mancavam, e reunirei os que estavam espalhados, junto com aqueles que tratei com dureza. Farei dos que mancavam um restante, e dos que foram mandados para longe uma nação poderosa. E Jeová reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Quanto a você, ó torre do rebanho, o monte da filha de Sião, o primeiro domínio voltará, sim, voltará a você, o reino que pertence à filha de Jerusalém. Por que você está gritando? Você não tem rei? Morreu o seu conselheiro? Será que é por isso que você foi tomada de dores como a mulher que está dando à luz? Contorça-se e gema de dor, ó filha de Sião, como a mulher que está dando à luz, pois agora você sairá da cidade e morará no campo. Você irá até Babilônia, e lá será libertada. Lá Jeová a resgatará das mãos dos seus inimigos. Agora muitas nações serão ajuntadas contra você. Elas dirão: que Sião seja profanada, e que isso aconteça diante dos nossos olhos. Mas elas não conhecem os pensamentos de Jeová,
nem entendem o seu propósito, pois ele as ajuntará como feixes de cereal recém-cortado na eira. Levante-se e debulhe, ó filha de Sião, pois transformarei seus chifres em chifres de ferro e seus cascos em cascos de cobre, e você triturará muitos povos. Devotará a Jeová o lucro desonesto deles, e os recursos deles ao verdadeiro Senhor de toda a terra. Capítulo 5. Agora você faz cortes em si mesma, ó filha que está sob ataque. Nós fomos sitiados. Com uma vara golpeiam o rosto do juiz de Israel. E você, ó Belém Efrata, pequena demais para estar entre os milhares de Judá. De você me sairá aquele que será governante em Israel, cuja origem vem dos tempos antigos, dos dias da antiguidade. Portanto, ele os abandonará até o tempo em que aquela que está para dar à luz, dê à luz. E o restante dos irmãos dele retornará ao povo de Israel. Ele se levantará e pastoreará com a força de Jeová, com a superioridade do nome de Jeová, seu Deus. E eles morarão em segurança, porque a sua grandeza chegará então aos confins da terra, e ele trará paz. Se o assírio invadir a nossa terra e pisar nas nossas torres fortificadas, levantaremos contra ele 7 pastores, sim, 8 príncipes da humanidade. Eles pastorearão a terra da Assíria com a espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. E ele nos livrará do assírio, quando este invadir a nossa terra e pisar no nosso território. Os que restarem de Jacó serão, no meio de muitos povos, como orvalho da parte de Jeová, como chuvas abundantes sobre a vegetação, que não põem sua esperança no homem, nem esperam pelos filhos dos homens. Os que restarem de Jacó serão entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão novo entre os rebanhos de ovelhas, que passa, ataca e dilacera, e não há quem os livre. Sua mão se levantará sobre os seus adversários, e todos os seus inimigos serão destruídos. Naquele dia, diz Jeová, eliminarei seus cavalos do meio de vocês, e destruirei seus carros de guerra. Destruirei as cidades da sua terra, e derrubarei todas as suas fortificações. Acabarei com as feitiçarias que você pratica, e nenhum praticante de magia continuará no seu meio. Eliminarei do meio de vocês suas imagens esculpidas e suas colunas sagradas, e vocês não se curvarão mais diante do trabalho das suas mãos. Arrancarei do meio de vocês seus postes sagrados, e destruirei suas cidades. Em ira e furor executarei vingança sobre as nações que não obedeceram. Capítulo 6. Ouçam, por favor, o que Jeová está dizendo. Levantem-se, apresentem a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ouçam, ó montes, a causa de Jeová, vocês, sólidos alicerces da terra,
pois Jeová tem uma causa contra o seu povo. É contra Israel que ele argumentará. Meu povo, o que eu fiz a vocês? Como os cansei? Testemunhem contra mim, pois eu os tirei da terra do Egito e os resgatei da terra da escravidão. Eu enviei à sua frente Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, por favor, lembrem-se do que Balaque, rei de Moabe, propôs, e do que Balaão, filho de Beor, respondeu a ele, do que aconteceu de Sitim até Gilgal, para que vocês conheçam os atos justos de Jeová. Com o que comparecerei perante Jeová? Com o que me curvarei diante do Deus que mora no alto? Comparecerei perante ele com ofertas queimadas? Com bezerros de um ano? Será que Jeová terá prazer em milhares de carneiros? Em dezenas de milhares de torrentes de azeite? Darei o meu primogênito pela minha rebeldia, o fruto do meu corpo pelo meu pecado? Ele o informou, ó homem, sobre o que é bom. E o que Jeová pede de você? Apenas que pratique a justiça, ame a lealdade e ande modestamente com seu Deus. A voz de Jeová clama à cidade. Os que têm sabedoria prática temerão o teu nome. Prestem atenção à vara e a quem a designou. Será que na casa de quem é mau ainda existem os tesouros da maldade e a efa reduzida que é detestável? Por acaso posso ser puro com uma balança falsa, com uma bolsa de pesos de pedra fraudulentos? Pois os homens ricos dela estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras. Eles têm na boca uma língua falsa. Portanto, eu golpearei você e o ferirei, deixando-o devastado por causa dos seus pecados. Você comerá, mas não ficará satisfeito. Haverá um vazio dentro de você. Você tentará colocar seus bens em lugar seguro, mas não conseguirá salvá-los. E o que você conseguir levar, eu entregarei à espada. Você semeará, mas não colherá. Pisará azeitonas, mas não usará o azeite. E pisará uvas, mas não beberá o vinho. Pois vocês seguem os decretos de Onri e todas as práticas da casa de Acabe, e andam conforme os conselhos deles. É por isso que farei de você um motivo de terror, e dos habitantes dela um alvo de assobios, e vocês suportarão o desprezo dos povos. Capítulo 7. Ai de mim! Sou como quem, depois de colher as frutas de verão e de recolher as uvas que sobram após a colheita, não encontra nenhum cacho de uvas para comer, nenhum figo temporão que tanto deseja. Desapareceu da terra quem é leal. Não há ninguém que seja reto entre os homens. Todos eles ficam de emboscada para derramar sangue. Cada um caça seu próprio irmão com uma rede. Suas mãos são peritas em fazer o que é mal. O príncipe faz exigências. O juiz julga por suborno. O homem de destaque torna conhecido o que ele quer. E eles planejam isso juntos.
O melhor entre eles é como espinhos. O mais reto deles é pior do que uma cerca de espinhos. Chegará o dia anunciado pelos seus vigias e o dia do seu ajuste de contas. Então todos ficarão em pânico. Não tenham fé no seu companheiro, nem confiem num amigo íntimo. Tome cuidado com o que você diz àquela que se deita nos seus braços, pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, e a nora fica contra a sogra. Os inimigos do homem são os homens da sua casa. Mas quanto a mim, ficarei vigilante, esperando por Jeová. Esperarei pacientemente pelo Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Não se alegre por minha causa, ó inimiga minha. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu more na escuridão, Jeová será minha luz. Suportarei o furor de Jeová, pois pequei contra ele, até que ele defenda a minha causa e me faça justiça. Ele me levará para a luz, verei a sua justiça. Minha inimiga também verá isso, e a vergonha cobrirá aquela que me disse: onde está Jeová, seu Deus? Meus olhos a verão. Então ela será pisoteada como lama nas ruas. Será um dia para construir seus muros de pedras. Naquele dia o limite será estendido. Naquele dia virão a você da Assíria e das cidades do Egito, desde o Egito até o rio, de mar a mar e de monte a monte. E a terra ficará desolada por causa dos seus habitantes, por causa do que eles fizeram. Com teu bastão pastoreia o teu povo, o rebanho da tua herança, que morava sozinho numa floresta, no meio de um pomar. Que eles pastem em Bazã e Gileade, como nos tempos antigos. Como nos dias em que você saiu da terra do Egito, eu lhe mostrarei coisas maravilhosas. Nações as verão e ficarão envergonhadas, apesar de todo o poder que têm. Porão a mão sobre a boca, seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como os répteis da terra, sairão tremendo dos seus refúgios. Virão apavoradas a Jeová, nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é Deus como tu, que perdoa o erro e deixa passar a transgressão do restante da sua herança? Ele não continuará irado para sempre, pois tem prazer no amor leal. Ele novamente terá misericórdia de nós. Vencerá os nossos erros. Tu lançarás nas profundezas do mar todos os pecados deles. Demonstrarás fidelidade a Jacó, amor leal a Abraão, como juraste aos nossos antepassados desde os tempos antigos.